Olá, boa tarde, a paz de Cristo Jesus esteja sobre o vosso coração. Hoje nós iremos falar sobre mais um tema, e o tema de hoje é: e quando aquilo que você investiu, oração, fé, energia, não aconteceu? O que fazer? E então, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, e vou ler algumas palavras aqui que está em 1 Samuel, né? 1 Samuel 17, 25, né? Que diz assim. 1 Samuel 17, 25 diz assim a palavra de Deus. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhes dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Aí no versículo, capítulo 18, do versículo 17 ao 19 diz assim: diz Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Aqui fala também que o que acontece, vou dar um resuminho aqui do versículo 20 ao versículo 30, que Mical, a outra filha de Saul, ela amava Davi. Então contaram isso a Saul, né? E Saul disse: eu vou dar ela para Davi, vou fazer tudo para ela casar com Davi, para que ela seja por laço, ou seja, porque essa filha de Saul, ela já tinha característica, ele via nela a possibilidade dela ser um laço para a vida de Davi. Só que o que acontece, para ele conseguir a Mical, ele não ia conseguir de qualquer forma, ele teria que dar pelo menos 100 prepúcios dos filisteus, né? Ele teria que entrar lá no arraial dos filisteus, matar 100 filisteus e arrancar os 100 prepúcios dele. E só que Saul percebeu que no final a Mical se apaixonou demais por Davi, então o tiro saiu pela culatra, né? Só que acontece um fato: um determinado dia, quando Davi está voltando, festejando que ele está trazendo a arca, a história fala que Mical vem esperar ele da janela, e quando vê ele se despindo, dançando, ela diz, olha para ele e o julga no coração, diz assim: o rei está como um vadio na frente das suas servas, dos seus servos. E a Bíblia fala que aquele julgamento custou caro para ela, por ela ter julgado a adoração do rei, né, do seu esposo, e ter comparado com um vadio. A Bíblia fala em 2 Samuel, verificar aqui, 2 Samuel 6, 23, fala que ela ficou estéril e nunca mais teve filho. E hoje eu quero falar, me ater sobre isso, a esperas, a promessas, aquele investimento que a gente faz, no final o tempo passa e a gente não consegue aquilo que a gente objetivou chegar, né? Aqui eu quero falar essa palavra para quem não desistiu, para quem obedeceu, lutou, creu, foi lá e disse não, jejuou, buscou, clamou, e no final o prometido não se cumpriu, ou o idealizado não chegou, né? E aqui você vai ver o que? Vai ver um Davi que recebeu uma promessa dentro de uma proposta de forma pública, onde o rei disse que quem vencer isentarei a casa de impostos, acumulará grandes riquezas, ainda darei a minha filha para casar com esse guerreiro e será meu genro. E Davi fez o prometido, ele foi lá, matou o gigante, porém o que aconteceu? A honra, a recompensa de se tornar genro do rei, né, não se cumpriu, né? O céu foi testemunha, o povo viu e o inimigo caiu, mas Davi não conseguiu de fato provar da promessa que foi dada, né? A promessa foi adiada, foi distorcida, foi cumprida, mas de uma forma errônea, não foi da forma de fato que foi passada, né? Então, por quê? Porque às vezes nem toda promessa atrasada é uma promessa cancelada. Algumas estão sendo
protegidas. Tem coisas que não aconteceram, não é porque Deus é ruim ou porque Ele não te viu. Tem coisas que aconteceram porque Deus estava te protegendo, estava cuidando, zelando de você, da sua casa. Então, e o que acontece? Você vai ver aí uma promessa feita por um rei que não foi cumprida, diferente do nosso Pai, nosso Rei Celestial, o Senhor Jesus, né? E o que acontece? Saul prometeu, mas não cumpriu. O que era para ser honra, acabou naquele momento virando uma armadilha. E o que era aliança virou teste, né? Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que Davi, você vai ver que não se cumpriu, né, a palavra, porém, Davi, ele continuou servindo ao rei com gratidão, com excelência. Porque quem continua fiel, mesmo quando há falhas, mesmo quando você vai lidar com distorção de caráter, mesmo quando você vai lidar com a injustiça, quando você mesmo assim continua a fidelidade, continua em fidelidade, você está na verdade se qualificando. Naquele momento, quando você age dessa forma, na verdade você está sendo preparado para poder viver em lugares de governo. Então tem injustiças que tem batido na tua porta, que tem chegado na tua vida. Não é porque o Senhor ele queira te maltratar, é porque o Senhor Ele quer te qualificar, Deus quer te promover. E a promoção vem quando você não se submete a reagir de acordo com a injustiça que te fizeram. Não se vingue, não retruque, não pague na mesma moeda. Deus está dizendo que Deus está querendo que você haja em fidelidade por conta daquilo que você carrega. E o que acontece? Vamos entrar na questão de Mical, né? Mical, aquilo que Mical viveu, aparentemente pareceu punição, mas na verdade era preservação. Mical, ela vai entrar na história, né, como fruto de uma promessa confusa, né? Porque assim, ela ama Davi, mas ela carrega o DNA ali do pai, de uma filha rejeitada, de uma filha inferiorizada, então ela carrega feridas na alma. Por isso que Saul quis dar ela para Davi, porque ele sabia das rejeições, dos traumas e das feridas que Mical carregava. Então, à primeira vista, ela parecia um prejuízo, né, na vida de Davi. Só que aconteceu, um dado momento que o DNA do pai quer se revelar, ela acaba meio que sendo disciplinada, mas aquilo que à primeira vista pareceu juízo, para Deus aquilo revela algo mais profundo, é uma proteção. Porque você vai ver na história que quando os gibeonitas pedem 7 filhos de Saul, Davi não teve filha com Mical, ela era estéril. Davi não casou com Merabe, apesar de ser um direito legal dele. Então, tem coisas que foi prometida na tua vida, na minha vida, que não aconteceram conforme esperado. E como aconteceu aqui com Mical, é Deus cuidando dele, já está no futuro te esperando. Tem coisas que não estão acontecendo conforme o esperado, desejado, idealizado, mas o Senhor está dizendo, ei, não se preocupe, porque eu sei que você investiu oração, você investiu aí força, energia, tempo, você orou, você jejuou, você fez tantas coisas da parte do Senhor, e a coisa não se cumpriu como você almejou. Mas o Senhor está dizendo, ei, Deus está impedindo que algo pior aconteça. Ele está no futuro. Deus estava impedindo que o filho dela entrasse na matança. Deus sabia o que aconteceria mais na frente. Deus sabia da exigência dos gibeonitas. Um não que parecia punição, mas na verdade foi preservação. É sobre isso que o Senhor quer falar hoje comigo e com você. Existem nãos da parte de Deus que tem preservado você do mal. Deus, Ele está investindo em você, protegendo e livrando. Eu investi em oração, Senhor, fé, e às vezes acontece, a gente fica, e o que fazer? O que fazer quando tudo isso acontece? Apenas seja fiel, continue em fidelidade. Existem alguns nãos que vêm da parte de Deus, onde nós idealizamos e cremos que seriam sim. Um não que cancelou um chamado, mas não anulou a identidade. Um não que não permitiu que a dor de um assassinato ficasse no coração. O não de Deus, ele é muito pedagógico.
Tem coisas que você está esperando receber uma palavra da parte de Deus, e as coisas têm acontecido tudo contrariamente. Anos têm entrado, passado, você tem sido desafiado, mas o Senhor está dizendo: eu estou no futuro esperando. Sabe qual é o problema? Porque muitas vezes nós não entendemos e queremos que Deus se explique. Deus não é obrigado a se explicar para mim e para você. Você vai ver o mesmo Deus que falou ali com Moisés. A Bíblia fala lá no livro de Números que Moisés, o Senhor deu uma ordem a Moisés, que era para ele tocar na rocha. E ele vai lá e bate na rocha, né? E aí ele quebra um princípio de obediência. Ele desonrou o Senhor na frente de todos. E a Bíblia fala que por conta disso, algo que ele projetou, planejou, que era entrar na terra prometida, ele pregou, ele idealizou, ele sonhou isso com o povo. A Bíblia fala o quê? Que o Senhor vai lá e diz: Moisés, tu não vai entrar. O não de Deus não foi sobre o destino de Moisés, foi sobre ele não ter honrado o Senhor na frente de todos, entendeu? Moisés ora, insiste, clama, mas Deus responde: não. Existem alguns não que Deus tem dado, e não é porque ele é ruim, ele é padrasto, ele é cruel. Não. Existem alguns não de Deus que vão lhe colocar em searas maiores, em coisas bem extraordinárias. O não de Deus aqui para Moisés não foi sobre o destino dele, foi sobre uma dispensação. Naquele momento, Moisés representava a lei. E a terra prometida, ela só poderia ser acessada sob uma nova liderança. Porque ali também, o não de Deus, ele é extremamente pedagógico. Era Deus dizendo assim: é o fim da lei, e existe um Josué que vai representar Cristo sobre um novo tempo, a nova dispensação que está chegando. O não de Deus ali não anulou a visão. O não de Deus ali levou Moisés ao Monte Nebo e mostra a ele toda a terra. Ele viu. Existem alguns nãos que não vai dar você acessibilidade desde então, mas vai te dar a visão de você entender. Ele não entrou, mas viu. Ele não entrou, mas ele contemplou. Ele não tomou posse natural, mas ele não perdeu a promessa espiritual. Existem alguns nãos, existem algumas situações que não têm acontecido hoje no tempo presente, e você tem visto entrar ano, sair ano, e você não tem entendido, e tem dito: Senhor, eu tenho obedecido, eu tenho vivido a palavra. Mas há coisas que Deus não nos deixa tocar, mas Ele nos deixa enxergar. Tem realidades que você clama, busca, mas você não vai conseguir viver. Para a nossa geração, você não vai conseguir ver na sua geração como foi com Davi. Ele não conseguiu construir o templo, mas o filho dele, que nasceu a partir dele, viveu promessas que estavam ligadas a ele. Existem coisas que Deus ele vai dizer não, e você esperou, você desejou, né? Mas não vai acontecer. A Bíblia fala sobre a morte de Moisés. O que aconteceu? A morte de Moisés, ninguém viu. Há um mistério aí na morte de Moisés. Tanto que a Bíblia fala que Moisés foi sepultado pelo próprio Senhor, pelos anjos do Senhor. Por quê? Porque não houve túmulo, não houve culto à sepultura, não houve possibilidade de idolatria. Deus não permitiu. Tanto que no livro de Judas fala que teve uma disputa, né, de Satanás pelo corpo de Moisés ali com o anjo Miguel. Então, eles têm nãos que nós não entendemos hoje. Deus escondeu lá o corpo de Moisés, porque o legado de Moisés não poderia ser aprisionado à terra. O legado de Moisés não poderia ser visto como uma idolatria. Então Deus ele sabia do que aconteceria lá no livro de Judas. Deus sabia que o diabo queria fazer um monumento daquilo que Deus tinha feito na vida de Moisés. Anos depois, o que acontece? Moisés aparece no Monte da Transfiguração. Aparece vivo, conversando com Cristo. Eita, isso é uma explosão espiritual. Ele não entrou na terra prometida, mas ele apareceu na glória. Ele viu, ele entrou em uma outra dispensação, em um outro tempo. E é isso que Deus está fazendo, dizendo para você: existem coisas que não têm acontecido hoje, porque existe uma nova janela do céu se abrindo para a tua vida. O não quer preservar você para um tempo de glória. Tem coisas que não têm acontecido agora. Tem coisas que você não está entendendo. Moisés não entrou em Canaã, mas ele entrou na eternidade com honra. Não governou um território, mas Moisés governou uma dispensação, uma janela que abriu, um portal que se abriu. Deus está nos chamando nesse tempo. Quando Deus diz não, Ele já viu o seu futuro.
Ele já viu, ele já te conhece. O não preservará o seu chamado, o teu legado, vai reposicionar você. O não de Deus. Deus está nos chamando para entender que existem coisas que não estão acontecendo como você esperava. O que você chama de frustração, o Senhor está dizendo que Ele chama de proteção. O que você chama de perda, Deus está dizendo que Ele chama de desvio da morte. O Senhor já permitiu que muitas coisas não acontecessem. Por quê? Porque porque Ele sabia o que poderia acontecer. Não foi porque você orou pouco. Não foi porque faltou fé, como muita gente diz quando a coisa não acontece. Não porque você errou o alvo. É porque o preço no futuro seria alto demais para você pagar. O preço seria alto demais. Então é sobre isso. Então aqui o que acontece? Davi, naquele momento, ele não recebeu aquilo que foi prometido. Ele foi aprovado porque não deixou a frustração corromper a sua essência. Ele poderia simplesmente dizer, o rei não cumpriu a palavra dele, então eu vou sair, eu não quero mais saber desse exército. Não. A Bíblia fala que Davi continua obedecendo. Mesmo quando não entenda, obedeça. Mesmo quando as coisas não forem do jeito que você idealizou, o Senhor está dizendo, permaneça. Continue servindo quando não é reconhecido. Continue confiando quando não vê resultado imediato. O Senhor está dizendo, você está sendo preparado para entrar em outro nível de governo espiritual. O que fazer quando não acontece? O que fazer? Não abandone o campo de batalha. Não abandone. Não aconteceu, eu esperei, me frustrei. Não abandone o campo de batalha. Não negocie seus princípios. Não deixe a decepção gerar amargura. Permaneça fiel. Deus está escrevendo algo maior que você não consegue ver no momento. O que não aconteceu não te atrasou. O que foi negado não te empobreceu. O que foi adiado não te enfraqueceu. Deus, nesta tarde, está dizendo, eu te poupei de dores maiores, que você nem sabe que existiriam. Eu fechei portas, porque eu sabia que elas te levariam à morte. Ele interrompeu ciclos que destruiriam o teu futuro. Mas quem confia em Deus, mesmo quando a promessa parece falhar, vivendo algo que nunca foi prometido, mas foi preparado. Deus. Deus, ele está nesta tarde falando comigo, com você. Davi, ele não recebeu. Como é triste você ver, você idealizar, você entender que Deus tem aquilo para você e a coisa não se cumprir como você esperava. Você pegar na aba do caixão e dizer, meu Deus, mas não foi essa a palavra. Mas existem coisas que Deus está dizendo que faz parte de um processo onde Ele está aguardando você para viver aquilo que Deus tem apontado para você. Há um tempo novo. Tem honra para você até dentro do palácio. Tem honra para você mesmo quando você prefere se submeter, mesmo quando tudo está dando errado. Tudo está dando errado. Você olha para um lado, você olha para o outro e diz, Senhor, mas o Senhor está dizendo, há uma palavra. Uma palavra para você viver esse momento, esse tempo do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus está dizendo, não. O não, aparentemente, mas eu tinha uma palavra, eu tinha promessa. O Senhor está dizendo, espere, não se perca. Quando Deus se cala, não é ausência, é cuidado, é essência. Ele está fazendo coisas grandes por você. Você vai ver aqui um Davi, que entendia que tinha algo para ele viver, tinha a filha do rei para ser dada para ele, mas a Bíblia fala o quê? Que Davi continuava logrando êxito. Aqui, Davi lograva bom êxito, tinha medo. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. É isso que o Senhor está dizendo. Você vai lograr bom êxito quando você entender. Está dando tudo errado, vai ter momento que a conta não vai fechar, vai ter momento que as coisas você não vai pagar aquilo que você esperava, mas não é sobre
o contexto externo é sobre o Senhor dizer: seja fiel. Ser fiel quando tudo dá certo é bom, mas seja fiel mesmo quando não tiver aquilo que você desejou, projetou, quando o carro quebrar, quando o dinheiro faltar, quando a doença chegar. É como diz aquele louvor: não, eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, ele continua sendo Deus. Deus tem preparado, habilitado homens e mulheres que não se movem por recursos, não se movem pela visão, mas como Moisés vai receber um não. Havia uma promessa: você vai entrar na terra prometida, mas no meio do caminho ocorreram coisas que acabaram recalculando a rota. Mas muito mais do que a terra prometida, Moisés aparece com aquele que é a própria promessa e o cumprimento, o Yeshua HaMashiach. Ei, Senhor está dizendo que tem coisa grande, maior, muito maior para acontecer na tua vida. Então não se apegue a coisas pequenas que não aconteceram de acordo com seus ideais. Aqui estamos, como a palavra diz, o que fazer? Continue. O que fazer quando as coisas não forem corretas, quando não ocorrerem da forma que você projetou? É como a mulher sunamita dizer: vai tudo bem. Não aconteceu como eu projetei, mas vai tudo bem. E o lugar de fidelidade, o lugar de submissão vai fazer você e a sua casa entrar em um novo tempo de ação e movimentação do Espírito. Deus está dizendo: ei, não importa porque não aconteceu do jeito que você pensou no tempo, nem da forma. Não importa, mas o que importa é que um legado ficou. Nabote morreu, mas o legado dele ficou vivo, sobreviveu. Existem coisas que não vão acontecer, existem coisas que de fato a gente não vai viver, mas não significa dizer que Deus não, ele falhou nas suas promessas, não. É porque existem dados momentos que a gente se perde no meio dos holofotes. A gente se perde diante daquilo que os céus têm proposto, mas Deus está dizendo que vem um tempo novo, uma janela nova se abre. Deus vai mudar vai virar chave e vai mudar a tua vida. E vai te honrar no meio da cidade, como ele fez com Davi. Você vai achar graça diante do Senhor. Existem nãos que vão lhe proteger de mortes, de dores, de tristezas. Existem coisas que não estão acontecendo. Às vezes você não interpretou da forma correta, idealizou um tempo, um momento, mas Deus nesta tarde está dizendo: o que fazer quando não acontece? O que fazer quando o milagre não chega da forma que você idealizava e imaginava? Moisés não entrou na terra prometida, mas apareceu no monte da transfiguração com a própria promessa cumprida. Tem coisas que vão além. Não, tem coisas que vão além daquilo que você idealiza e pensa. Você vai ver aqui impostos. A tua casa, existem muitas coisas que estão envolvidas dentro de um plano e de um projeto que está dentro da tua chamada. O Senhor está sendo pedagógico em não permitir que coisas aconteçam, e às vezes até que a frustração chegue, para que você seja fiel, ainda que a figueira não floresça. É sobre isso que Abacuque está dizendo naquele momento. A figueira pode não florescer, ou seja, é o que eu espero acontecer, mas não floresceu. Eu continuarei exultando, me alegrando no Deus da minha salvação. O Senhor está dizendo: suas reações vão fazer com que você entre ou vão fazer com que você recue da janela e do portal que Deus tem para você. Existem pessoas que chegam na porta como as virgens loucas e elas voltam. Por quê? Porque no tempo de preparo, no tempo de guardar o azeite, no tempo de você estar aprendendo, você simplesmente quis burlar o processo. O Senhor está dizendo: com ele não tem arrumadinho com o Senhor, não tem o famoso jeitinho brasileiro. O Senhor está dizendo: sim, vai ter dores, vai ter dia de perdas, vai ter dia de lágrimas, e esses dias são essenciais para que você viva o lugar onde Ele quer colocar você e a sua casa. Há um tempo que o Senhor está preparando, treinando, podando, mas para isso, é exatamente isso, é passar por infidelidades, é passar por todas as situações que você julga tão tremendas, tão boas, e quando você vai se deparar e diz: não é nada disso. Imagine como um José ia acreditar numa promessa diante de tanta decepção, diante de tanta coisa. Mas ainda, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que ele não nos livre, nós não nos prostraremos. É sobre isso, é ir além daquilo que ele possa nos dar.
ainda que não aconteça, ainda que eu e você veja, diga assim, não, tem promessa, tem palavra, a palavra diz, ainda que, como disse Jó, ainda que o Senhor me mate, eu te louvarei. Ainda que a minha esperança desça comigo à sepultura, eu não deixarei de crer, eu continuarei crendo. É sobre esses lugares que Deus está falando sobre mim e sobre você. É sobre, e se não acontecer? E se o casamento não vier? E se o filho não chegar? E se o sonho não for realizado? E se a mudança de vida? E se a porta? E se? Quem será você se aquilo que você projetou não acontecer? Ah, mas tem promessas, tem palavra, ele é fiel à tua palavra. Não, ele é fiel, mas existe momentos que a rota é recalculada. E existem promessas que estão sendo lançadas, mas que está sobre o seu nome, sobre algo muito maior. Deus disse, Abraão, tu serás pai de multidão. Então eu e você naquele momento iria acreditar que nós seríamos pai de muitos filhos. Só que Abraão foi, mas não foi dentro da proposta humana. Humanamente a gente imaginaria que ia ter muitos filhos com muitas mulheres, ou com a mulher dele ia ter vários filhos, de 10 a 12 filhos. E a Bíblia fala o que? Que ele foi de fato pai de multidões, mas de uma multidão espiritual. A multidão espiritual. Então, existem promessas que não estão se cumprindo ou não estão acontecendo porque você idealizou de uma forma. E Deus está dizendo, a palavra, a promessa se cumprirá. Está se cumprindo, basta apenas você acreditar que Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele não deve explicações a ninguém. Apenas acredite que Ele sabe o melhor para você, porque o melhor Ele tem. Então, a porta que se fechou foi o livramento do Senhor. Aquilo que não tem acontecido, não aconteceu. É Deus guardando você, porque Ele sabe que no futuro terá um preço muito alto que você não conseguirá pagar. Alto demais, que Ele não quer te perder simplesmente para satisfazer um ego que você está querendo que seja satisfeito. Então nesta tarde, Deus está dizendo, quando não acontecer, prossiga logrando bom êxito. Quando não se cumprir, quando você não viver aquilo que você idealizou, continue adorando a Ele. Seja um adorador por excelência, que ergue uma bandeira de santidade em meio a um caos, um sistema caído, mas que nós servimos a um Deus que é vivo. Não é sobre o sistema que caiu, é sobre nós que temos a autoridade do Senhor para levantar ossos secos para montar uns soldados fortes e valentes. Então Davi, ele sabia tanto lidar com a frustração, quando ele vai para a caverna de Adulão, para ele não é problema levantar homens endividados, levantar homens perseguidos, angustiados, porque ele já esteve nesse lugar, ele sabe o que é ser perseguido, o que é dever, o que é se entristecer. Então, para ele, aquela didática não seria algo complicado, mas foi algo vivido e com autoridade. Um homem, depois que vive e vence, ele se torna alinhado, ele consegue alinhar pessoas desalinhadas. Deus está dizendo, a tua história vai curar. Ei, o Senhor está dizendo, a tua história vai curar. Cada dor, cada decepção que você passou, o Senhor está dizendo, vai curar. Se prepare que vai vir gente com feridas da mesma estirpe, da mesma dimensão do que você viveu e até maiores. E vai sentar na tua mesa e vai sair curada. Vidas, famílias, pessoas, mulheres, homens, chegarão até você e você vai dizer, eu sei o que é não viver um cumprimento, mas eu sei também o que é ser fiel, independente do momento. Eu sei o que é viver com Ele, tendo pouco ou tendo muito. Eu sei o que é viver com Ele quando brotar Oliveira mente. Eu sei quem Ele é, porque não é sobre o que Ele pode me dar, mas é sobre a presença dEle que eu estou a carregar. Que você possa entender no dia de hoje que Ele está dizendo. Tem coisas que não vão acontecer. Ou, quando acontecer, não vão ser do jeito que você idealizou, mas que a palavra dele sempre vai ser a palavra final. Por isso que diz Salomão, é muito melhor o final do que o começo. Ele sabe o fim desde o começo. Então não se preocupe. O melhor
o melhor está sendo realizado, preparado. Primeiro Deus está preparando, Deus está tratando você, Deus está preparando, tratando seu temperamento, seu caráter, seu emocional. Deus está preparando sua estrutura. Deus está lhe deixando no ponto de quem não vai se perder. Quando atacado, perseguido for, continuará a obedecer. E Davi via tanto nesse lugar que até quando foi perseguido, quando teve a oportunidade de matar Saul, não matou. Sabe por quê? Porque ele entendia, porque ele carregava. Ele entendia que ele tinha uma promessa que ele seria rei, mas ele entendeu que a promessa encontra você no caminho. A promessa vai encontrar você no caminho. Você não vai precisar você não vai precisar se desesperar nem querer dar ajudinha a Deus, não. A promessa vai te encontrar no meio do caminho. A palavra já está no futuro esperando você, só que ela tem um teor, tem uma graça e tem uma unção que muitas vezes aos olhos humanos não tem compreensão. Então tem coisas que vão ser explicada, entendida e compreendida depois de anos da sua vida. Não questione, não murmure. Continue logrando bom êxito na entrada, na saída, nos assuntos militares, na batalha que Deus tem chamado você para viver. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.